E já estamos de volta com o programa Eventuais com Antônio Budal. Acompanhe o prosseguimento. Tópicos sobre o Rio Iguaçu apresentados principalmente com referência às suas grandes cheias e possíveis formas de se amenizá-las. O engenheiro Roberto Pedro Bom, de posse de alguns dados técnicos do Rio Iguaçu, sugeriu uma boa possibilidade estratégica, a construção de um canal mais ou menos de uns 800 metros num dos pontos mais rasos do Rio Iguaçu em Porto Vitória, o qual não afetaria o fluxo normal do rio. Veja o seguinte, sempre escutei assim, não, a enchente de 1983 e 92 foi culpa da Copel. Não foi. Se vocês repararem aqui, o que acontece? Existe um outro registro que eu não me lembro mais onde é que eu achei, e pesquisar coisas assim, de repente é complicado, mas existe um registro antes de 1881, que é uma enchente maior do que 1983. Se bem que como a referência não é balizada, a gente não pode tomar ela como certa. Mas notem vocês, 81, 91, 1905, 11, 92 foi 8,89, 1891 e 1905 foi 9. Não tinha a usina hidrelétrica de Foz do Areia. Foz do Areia começou a ser construída em 1976, terminou em 79 e entrou em operação em 83. E já tinham grandes enchentes antes disso. E o que acontece? Vão ter outras enchentes maiores do que isso. Nós temos que nos preparar. E agora eu vou fazer algumas considerações sobre observações. Tá? Então, eu coletei aqui os dados da enchente de 1983. Notem que em Porto União o nível era 744 no dia 1º. Em Porto Vitória era 742. Uma diferença de menos 2. Estava o início da enchente. Quanto maior a enchente, maior a velocidade da água. O que significa isso? Significa maiores remansos. Então, se vocês observarem aqui, ó, no dia 20, nós já temos uma diferença de 4 metros. Porque cada ponte dessa que nós construímos na beira do Rio Iguaçu sobe o rio para trás meio metro. Nós temos 4 pontes, sempre Porto União vai estar 2 metros a mais alto a água do que depois da ponte da BR. Sempre. Isso é taxativo. Né? Então, olhando, e essa aqui foi a maior enchente que nós tivemos, você vê que existe uma certa proporcionalidade entre o nível de Porto União e o nível de Porto Vitória. Tá? Então, olha lá. Sempre está mais alto do que Porto Vitória. É normal? É normal. Não é. Nós vamos ver mais para frente que isso não é bem verdadeiro. Né? Então, veja o seguinte. Se eu pego os mesmos dados e agora amesso o nível da água depois de Porto Vitória, depois da queda de Porto Vitória, nós temos uma diferença de 10 metros até 13 metros mais alto do que o nível de Porto Vitória. Significa o quê? Que Porto Vitória é que represa as águas do Rio Iguaçu. Então vamos explodir a corredeira. Se explodir a corredeira, seca o Rio Iguaçu. Não dá para fazer assim. Não dá para a gente ser extremista. Né? A gente tem que achar uma solução. Então, a natureza fez desse jeito. Ok, vamos nos adaptar a ela. Mas temos que ter a certeza que isso acontece. Né? Temos que saber que quando as águas aumentam a sua velocidade, nós sempre vamos estar mais alto do que depois da última ponte lá da BR. E aqui nós temos o ponto comparativo novamente, né? Onde temos União e Porto União, e aqui embaixo, ó, pós Porto Vitória. Então, depois de Porto Vitória, sempre nós vamos ter uma diferença de 10 metros de desnível. Então, nós sabemos que nós temos um problema em Porto Vitória. Ponto. Tá? Não podemos explodir a corredeira de Porto Vitória. Ponto. Tá? Ok. Então, veja o seguinte. Medindo
O nível da água, ó, Porto Vitória está aqui. Pegando esse ponto aqui, ó, e medindo aqui embaixo, nós temos um desnível de 10 metros. Ora, se nós temos um desnível de 10 metros, por que nós não desviamos essa água? Tudo bem, isso aqui são elucubrações, né? São pensamentos. Não quer dizer que seja verdade o que eu vou falar. Né? Se nós pegarmos, para confirmar o que eu estou falando, alguns dados que eu peguei aqui aleatoriamente de 2015, ó, dia 26 às 8 horas da manhã, eu tinha em Porto União 241, em Porto Vitória 241. O rio estava no seu nível normal, então não tem velocidade de água, não tem diferença de nível da água daqui para Porto Vitória. No dia 29 começou uma enchente. Ó, já subiu 2 metros, né? 243 para 241. Porém, ó, 214 em Foz do Areia, 217 estava seco. Foz do Areia estava seco, tá? Então vocês, dá para notar que em condições do rio normal, sem corredeira, sem cheia, sem nada, o nível de Porto União é igual ao nível de Porto Vitória. Quando enche, o nível de Porto União é 2 metros acima do nível de Porto Vitória. Repetido, porque as águas vêm com velocidade, batem nas cabeceiras das pontas, formam o remanso e as águas sobem novamente. Tá? Fazer mais uma ponte, um aterro entre as duas cidades, é aumentar mais meio metro de desgraça nele. Então a gente tem que ter esse tipo de consciência. Tá? Desculpe o pessoal que pensa, vou construir mais uma ponte, não sei o quê. Não é construir uma ponte, tem que observar essas coisas. Tá? E olha, de novo, né? Nós temos ali a diferença de nível entre Porto Vitória e Foz do Areia. Você vê que é violento, tá? Em 2015, do dia 26 e do dia 29. Agora aqui, estou mostrando uma coisa que eu e o Berlato, nós temos discutido muito tempo. Nós temos aqui Porto Vitória, e aqui nós temos um banhadinho, e tem um morro aqui, tá? Que nada mais é do que esse morro aqui, ó. Aqui o banhadinho, ó, onde peguei o ponto, e aqui tem um morro, e sai lá, tá? Qual seria a ideia? A ideia seria construir, ou abrir, um túnel a 2 metros do nível de Porto Vitória. Só que quando essa água chegasse a 2 metros, ela desviasse por ali e reduzisse o nível de água aqui de Porto União. Mas a ideia é colocar ela para que todos possam discutir. Só isso. Engenheiro, então aproveitar essa mesma informação sua, conhecimento, esse de Porto Vitória, qual é o desnível do início desse suposto canal, do início até a parte? 10 metros de desnível? O canal... É 10 metros de desnível, aí o canal tem que ser calculado. Seria uma solução, né? É sugestão para estudar. Todo mundo diz que isso é uma loucura. Pode ser, mas precisava de alguém de cabeça pensante, calculista, engenheiro, para estudar essas coisas. Essa é a sugestão que a gente tenta deixar para a cidade. Qual é a distância lá? A distância do túnel vai ser mais ou menos 800 a 1000 metros. Tá? O problema não é a distância do túnel, é a forma do túnel. Vamos fazer um túnel redondo, mas daí a água não chega em cima. Né? Então teria que ser um túnel. Vamos fazer então ele para baixo, daí não secaria o Rio Iguaçu. Então precisava de um cara que entendesse de hidráulica, de túnel, de fluxo, para estudar isso. Mas é uma sugestão. Por que essa sugestão? Nós tivemos uma oportunidade de sugerir algumas coisas. Nos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, ela desenvolveu um software que analisa as condições ou os resultados de grandes enchentes. Então eles fazem simulações nesse software para saber quais são as reações que
tem que ter a defesa civil, tem que ter as forças armadas, a segurança de algum lugar nos Estados Unidos. Blumenau, todo ano tem enchente. Você já viu alguém de Blumenau reclamar? Blumenau tem esse software. O que Blumenau fez? Adquiriu esse software, criou um núcleo de cabeças pensantes que analisam e dão resposta para os órgãos públicos antes da desgraça acontecer. Por que nós não fazemos o mesmo? Isso é uma sugestão. E a segunda sugestão, que essa eu acho a mais interessante, que eu me lembro, né, quantas vezes atravessei esse rio Iguaçu lá, que dizia o seguinte: choveu em Curitiba, daqui 3 dias a água está aqui. Todo mundo sabe isso, menos a Copel. A Copel não conseguiu descobrir até hoje que isso ocorre. Por que eu digo isso? Porque eles colocam lá, está chovendo para Curitiba, e eles colocam lá um intervalo de confiança. Pode subir ou pode descer. Não vai descer nunca. Pois está chovendo, vai subir. Então, nós temos aqui centros educacionais de alta qualidade. Pode ser que a gente não seja os melhores do Brasil, mas nós temos faculdade de matemática, temos faculdades ligadas às estatísticas. Não custa às prefeituras, o prefeito vai aqui na sugestão, a criar um prêmio para um estudante desse, de fazer uma dissertação ou uma tese de doutorado, que seria mais importante, criando um algoritmo matemático e pegando todas as informações que estão disponíveis desde 1933, com as precipitações, volumes dos pontos de chuva de Curitiba, Rio Negro, Mafra, para cá, e criar um algoritmo matemático dizendo o que vai acontecer pontualmente a que horas aqui em Porto União. Isso é possível? Perfeitamente possível. Ah, por que você não faz? Eu já sou avô, não quero mais encontro. Já escrevi minha tese de doutorado, não vou escrever outra. Né? Mesmo porque cansa. Né? Mas esse seria uma coisa interessante para a região. Por que seria interessante? Porque isso daria condições aos órgãos públicos, à segurança da região, a tomar providências antes do fato ocorrer. A gente sempre fala assim, né? Pobre é uma coisa que é gozada, chega, nunca tem nada. E quando chove, tem uma enchente, perdi tudo. Mas você não tinha nada, né? Você perdeu tudo. Né? Mas será que ele perdeu tudo, a prefeitura corre para dar? Né? E aí perde de novo. Né? Então, se tivéssemos uma situação dessa, não precisa gastar muito, não. Cria aí um incentivo de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, né? Que também hoje não é tanto, para quem apresentar um algoritmo desse e usa a influência política que precisa para arrancar os dados da Copel, isso é importante, e apresenta um trabalho desse, que ninguém pensou. Cansei de falar isso para a Copel, briguei com a Copel, mas eles não conseguem me entender. Eu acho que eu sou muito ruim para fazer explanação. Né? E terceiro, buscar estudos que possam ajudar no controle dos níveis da enchente. Essa história de me dizer para mim que veio uma equipe do Japão para construir um troço de 32 quilômetros, 23 quilômetros, isso é utópico. É a mesma coisa que arrumar um guarda-chuva do tamanho da cidade. Ninguém consegue fazer um negócio desse. Né? Então não dá para... vamos criar um canal de desvio de 20 quilômetros, 30 quilômetros. Não dá, não cabe na cabeça. Né? Então, que ter umas respostas mais sérias. Como? Existe uma possibilidade, o Berlato já teve vendo, conversando isso, que o próprio engenharia do Exército pode fazer os estudos disso, pode colaborar. É só ter uma questão de interesse, de querer que as coisas aconteçam. Essas são as minhas sugestões, e essas sugestões aqui, divido elas com o Berlato, e por mais de ano a gente tem tentado trabalhar com isso. Tá? Porque, já que eu fui provocado aqui com o professor Luiz, eu sou um avô frustrado. Eu tenho uma neta no 4º ano de arquitetura, tá? E não sou bisavô ainda. Imagina isso, que frustração. Né? Então eu sou um avô, como diz meu neto assim, você é um avô jovem, né?
Não, ele diz uma palavra assim, você é mocinho para vovó, né? Eu não estou tão velho assim, viu, professor? Eu sou o Piá. Obrigado. E terminamos mais um programa Eventuais com Antônio Budal. Agradecemos sua amável companhia. Retornaremos numa próxima oportunidade com outros assuntos de maior relevância. Ou seja, sempre segundas-feiras, às 20 horas, nesse mesmo horário aqui nesta emissora. Até a próxima.